Nós paramos na Idade Moderna, com a questão colonialista, colonial mercantilista. Então, a relação dos estados absolutistas com o mercantilismo, os estados apoiavam os negócios da burguesia e esta, por sua vez, sustentavam ali a nobreza. Os objetivos do mercantilismo era o metalismo, o entesouramento dos metais preciosos, dentro da ideia mercantilista. Um Estado forte era aquele Estado que tinha a maior quantidade de ouro e prata no seu depósito, e com isso fortalecia o poder real. Olha, quanto mais ouro, quanto mais prata eu tenho no cofre do reino, mais forte era esse reino. O protecionismo, pirataria, dentro do termo da pirataria, entra Professor, Oi. a Anitta tá pedindo para entrar. Então, tá aí. Ali é o modelo, o organograma do Estado mercantilista, do Estado absolutismo com relação ao mercantilismo. Então, dentro da ideia do mercantilismo, para que um Estado fosse forte, media a força, o poder de um reino, de acordo com a quantidade de ouro e prata que ele tinha, ali fortalecia o poder real. Protecionismo, eu protejo a minha economia, que aí as relações comerciais, a ideia da balança comercial favorável, ou seja, eu tenho que vender cada vez mais e comprar cada vez menos. Dentro dessa lógica, as colônias não poderiam ter produtos manufaturados, como eu falei na aula anterior, porque eu comprava das colônias, eu obtinha das colônias produtos, matéria-prima, e vendia para eles o material manufaturado. Seria mais ou menos como nós temos hoje. Por muito tempo, o Brasil vendia minério para fora e comprava ferro. Então, nós estamos vendendo a matéria-prima a preço irrisório, bem mais barato, e quando nós compramos o ferro lá com made dos Estados Unidos, seja lá qual país ele tiver produzido. Então, esse material industrializado custa um preço bem mais caro. Nesse momento aqui que nós estamos falando das manufaturas. Os produtos manufaturados custavam bem mais caro, então a ideia era essa, olha, não deixe que as colônias produzam manufatura para que eles tenham que comprar da metrópolis. Comprando da metrópolis, eu compro deles a matéria-prima mais barato e vendo para eles o produto pronto, acabado, bem mais caro. Dentro desse contexto, vai ter aí as piratarias, principalmente cometida pela coroa inglesa, a Rainha Elizabeth I, ela vai financiar os corsários, os navios lá, quem assistiu Pirata dos Caribe e tal, tem aquela ideia da pirataria. Por muito elas foram incentivadas por coroas, por reino, que não tinham colônias, que não exploravam esse minério, e aí eles interceptavam os navios que estavam transportando para a Espanha, Portugal ou para outros países o ouro, e ali eles roubavam. Ali tem histórias até hoje de navios desaparecidos que afundaram com quantidade significativa de ouro. Na Idade Moderna, o sistema colonial mercantilista, a função da colônia era consumir mercado, ou consumir os produtos da metrópolis, fornecer artigo para a metrópolis, como já falei, que era artigo de primeira necessidade, mais matéria-prima. Em outras palavras, a colônia existia para desenvolver a metrópolis, principalmente através do acúmulo de riqueza, seja através do extrativismo, que aí é os recursos natural, práticas agrícolas ou na questão menos sofisticadas. E também do minério, que aí no caso do Brasil, quando descobre as minas de ouro e de diamante na região de Minas Gerais. Então, uma das questões, eu falava até qual era a relação das colônias da América colonizada para a metrópolis, a questão mercantilista.
a América existia, as colônias existiam basicamente para manter o lucro das metrópoles. Nós éramos explorados em todos os sentidos que vocês imaginassem. E aí não venham, não pense que é só a colônia de exploração. Na colônia de povoamento também era explorado pela metrópolis. Ou seja, os Estados Unidos eles só podiam negociar naquele primeiro momento com a Inglaterra. A Inglaterra criava várias leis que regulamentavam o comércio americano para que a colônia ficasse totalmente dependente deles. O monopólio permitia a exploração da colônia pela metrópole, ou seja, outros países não podiam. Lógico, nós sabemos que, no caso do Brasil, nós tivemos intervenção da França, da Holanda, que também tentaram ali burlar, por muitas vezes invadir território, mas havia ali um controle português ou espanhol pelos seus territórios para que essas colônias só fossem exploradas comercialmente pela metrópole. As colônias sujeitavam os preços de compra e venda estabelecidos pela metrópole, a colônia não podia concorrer com a metrópole, ou seja, era a existência da colônia era simplesmente enriquecer a metrópole. Aí tem um organograma onde mostra basicamente a função, gênero tropical, no caso da colônia, ela fornecia matéria-prima, gêneros tropicais, a metrópole produtos manufaturados. Era essa aí. Olha, compra produto barato, vende produto caro. Não mudou muito na questão do terceiro mundo. Qual é o grande problema nosso aqui no Brasil? Vamos pensar no Brasil, não, no mundo. Essa dependência de relação hoje com a China. Vocês parem para pensar, nós compramos tudo que é tecnológico, chip, essas coisas, tudo da China, hoje por questão de preço, né? Não é nem uma questão, como a China consegue vender mais barato, nós temos uma dependência deles. Com essa crise mundial que teve do coronavírus, olha a situação que nós ficamos. Dependendo de respirador deles, eles não conseguiam fornecer o suficiente para o mundo, por causa da demanda, e nós ficamos aí basicamente na mão deles. Nós ficamos dependentes deles. Nesse período, nós éramos dependentes por uma questão de poder. A metrópole não permitiam que nós produzíssemos. Hoje em dia, por uma questão de mercado. Como é mais barato comprar deles, não compensa ter uma empresa aqui. Então, as empresas, basicamente, aqui no Brasil, montam. Você vai comprar uma máquina. Há um tempo atrás, eu lembro que a minha máquina queimou a bomba lá, não conseguia jogar água para fora para centrifugar. Eu chamo um técnico aqui para consertar, ele vai lá, abre, tira uma bombinha de plástico e fala, olha, isso aqui tem que trocar, não há conserto. Aí eu falei, poxa, mas não tem o que fazer? Ele falou, não compensa. Porque é tudo produto de plástico, compra da China com preço irrisório, foi lá e comprou por cerca de R$70 e ele só trocou. Então, assim, a máquina é nacional, mas as peças delas todas chinesa. Então, nós temos uma dependência nos dias de hoje. Naquela época, por causa da importação da colônia. Quem ia me perguntar? A Lohane. Pode falar, Lohane. Essa parte do plantio é do povoamento? Colônia do povoamento? Não, nas duas colônias tinham essa relação. Na colônia de povoamento, aí, no caso do norte dos Estados Unidos, eles já tinham manufatura. Eles tinham pequenas manufaturas. Na colônia de exploração, era proibido as manufaturas. Então, a questão da proibição das manufaturas, nós estamos falando da nossa colônia aqui, portuguesa e espanhola, que eram as colônias de exploração. Professor, Oi. nesse período assim já das colônias mercantilistas, já tinha prevalência do capitalismo, né? Era ali, começa a surgir o capitalismo nesse período. O Vitor perguntou, né? Isso. Isso. O mercantilismo, ele é tipo um antecessor, né? Um precursor do capitalismo propriamente dito. Ali já tinha os princípios capitalistas, que é o controle, o monopólio e a questão da balança comercial. Então,
já são um princípio do capitalista. Nós estamos saindo de um mundo feudal, lá no caso da Europa, e nos tornando um mundo industrializado. Lembrando que nós estamos falando da indústria lá no seu princípio, que era as manufaturas. Existiam as máquinas, mas a força motriz dessas máquinas era humana. Então, é nesse processo. Só com a revolução industrial, que aí que nós vamos ter aí a questão das máquinas a vapor, começa a surgir ali as máquinas com combustão, seja ela a vapor, depois, posteriormente, a combustível. Aí surgiu o sistema monetário também, né, no mercantilismo. Começa a surgir também a questão de moeda. Como começa a surgir o comércio, automaticamente você tem necessidade. Quando surge os estados nacionais, uma das funções do Estado Nacional era criar uma moeda única, porque a burguesia que estava chegando ao poder, elas queriam comercializar, elas queriam comprar, mas tinham dificuldade. Naquela época feudal, você lembra que cada feudo, até existiam algumas moedas em feudos mais desenvolvidos, mas não havia a unificação da moeda. Hoje aqui, por exemplo, nós temos o real, nós temos o dólar, o ien, seja lá o que for, mas nós temos o conversor de moeda, nós temos ali o câmbio que vai dizer quantos reais vale um dólar. Então, eu consigo comprar um produto americano, comprando aqui em reais, só fazendo o câmbio, transformação do câmbio. Olha, se lá custa 10 dólares, eu já sei que, vamos supor, vamos colocar hoje o dólar a R$5 exato, eu já sei que é 10 vezes 5, 50, vai custar R$50 para mim aqui. Eu já consigo fazer. Com qualquer moeda que nós formos fazer nesse mundo moderno, você consegue fazer a conversão. Naquele tempo, não. Não havia uma moeda única. A moeda normalmente era por peso. E aí tinha diferença na quantidade de ouro que tinha uma moeda de um país ou de outro. Não tinha tipo valor lá, R$1 ou R$10. Era um ciclo de ouro, um ciclo de prata, tal. Era contado por grama, a gramatura do metal. Então, você não conseguia comercializar. Como é que eu ia comercializar? Pense lá atrás, na época das trocas, né? Como chama, com o nome que dava? O escambo. Olha, eu tenho um boi para trocar por alguém que só tem galinhas. Como é que eu conseguiria determinar quantas galinhas valia um boi? Era necessário a questão da moeda. Então, quando a burguesia apoia a monarquia, é para isso, para que criasse essas moedas, para acabar com os pedágios que existia de um feudo para outro, para facilitar o comércio. Então, nesse período aí, vai mercantilismo, depois capitalismo. O princípio do capitalismo surge aqui. Opa, acho que eu dei duas. A execução do sistema colonial mercantilista, causado pelos excedentes populacionais, pela perseguição... Opa! Deixa eu ver se eu pulei mais de uma. Aqui. Sistema de exploração agrícola desenvolvido nas colônias. O latifúndio, a monocultura, ou seja, nas colônias de exploração, era uma única cultura, seja ela, no caso do Brasil, a princípio, a cana-de-açúcar, depois passou para o café. Então, você produzia aquilo que estava vendendo mais para fora, o escravismo e a exportação, ou seja, tudo que nós produzimos era para fora. Colônia de povoamento, a exceção ao sistema colonial mercantilista, causadas pelos excedentes populacionais, ou seja, essas colônias de povoamento se dá, nós vamos entrar, o tema da nossa aula de hoje, pelo excedente populacional, ou seja, muita gente dentro de um país. Quando a Inglaterra, que vai ser nosso próximo assunto, começa o processo de cercamento, o número de pessoas que viviam no campo fica sem terra e procura, vai um êxodo urbano, eles começam a ir para a cidade, chega uma hora que tem gente demais, trabalho de menos. Olha, não tenho terra para produzir. A manufatura estava, a princípio, começando, não empregava todo mundo. O que é que vai fazer com essa população? Aí essa população, seja ela por perseguição religiosa,
descaso da coroa inglesa, no caso, por desavença, aí vamos pensar dos anglicanos, puritanos e católicos, essa rivalidade que existia ali, fez com que esse povo fosse buscar um novo lugar para morar. Então, olha, não me cabe mais na Inglaterra. O que me resta? Ir buscar um novo lugar. Então, por isso, surge a colônia de povoamento, que era para resolver um problema inglês naquele momento. E não só inglês, mas de outros países que teve colônia de povoamento, na maioria das vezes, era perseguição religiosa ou política. Inglesa com as terras do Nordeste, então, devido ao clima, negligência. Não. Esse tema aqui, nós vamos entrar, é tema da nossa próxima aula, que eu já vou dar início com vocês, que é a questão das causas da Revolução Inglesa. Por que houve a Revolução Inglesa, que é aí a perseguição religiosa, a falta de terra e assim sucessivamente. As colônias, provavelmente, a característica dessas colônias era minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, policultura, várias culturas dentro daquela que era produzido, como era uma cultura de subsistência, agricultura de subsistência, eu produzia praticamente tudo que eu precisava. E atividades mercantis, comércio triangular. Isso aí era a característica das colônias de povoamento. Basicamente, a função das colônias para metrópoles, ou a relação mercantilista entre a América e as metrópoles, a Europa, a América era fonte de riqueza ou fonte de exploração, a colônia, de forma geral, era uma fonte de riqueza, de exploração para metrópoles. Encerro aqui essa devolutiva da aula anterior e damos início agora à Revolução Inglesa. Então, preste atenção, eu sempre falo para vocês, quando estão presencialmente, que não há uma ruptura. História não é uma coisa que nós dormimos no feudalismo e acordamos no mercantilismo para o capitalismo. É um processo histórico. Vocês vão prestando atenção que esses acontecimentos vão levando a outros acontecimentos. Então, essa questão da exploração das colônias, do surgimento aí da manufatura, vai gerar a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, que é o nosso... Terminamos a nossa devolutiva e damos início, então, à aula 13 e 14 do segundo ano A, B e C, Revolução Inglesa. Essa é a aula que vai estar dentro do formulário de vocês. Então, no formulário de vocês da semana que vem, vai estar essa aula aqui. Lembrando para vocês que eu não teria a pretensão de esgotar o tema. Em 50 minutos, uma hora, você não consegue esgotar o tema Revolução Inglesa. Você pode até me dizer, olha, professor, em 15 minutos tem vídeos explicando lá no YouTube. Já expliquei isso, como isso acontece, os cortes, tudo. Aqui é ao vivo e eu posso ficar devendo alguma coisa. Eu vou disponibilizar depois para vocês os PPP, um mapa mental igual da aula passada que eu deixei para vocês, e na aula que vem eu disponibilizo isso dentro do formulário. E aí vocês vão tentar responder. Se caso tiver alguma coisa, gente, que não responda, olha, Ari, mesmo com a sua explicação, mesmo revisitando a aula, eu não consegui responder. Pergunta no WhatsApp lá que nós vamos estar resolvendo. Nós vamos estar tentando ajudar vocês, beleza? Então, pode ser que por lapso meu ou por uma inabilidade, eu não consiga explicar tudo. Então, dúvida surgindo, vocês me perguntem. Então, após essa aula, o nosso objetivo é que vocês estejam aptos a identificar as relações de poder na sociedade e reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida da sociedade ao longo da história. Analisar os processos de formação das instituições políticas, econômicas e sociais, como resultado da atuação dos diferentes grupos autores sociais ao longo da história. Então, assim, gente, Ari, eu vou ter que assistir
toda essa live depois para responder suas questões? Eu espero que não. Eu espero que com a explicação vocês consigam responder. Mas se caso precisar, vocês vão diretamente ao ponto, vão passando aí o cursor no vídeo e vão tentando, olha, aqui o Ari falou disso, vou tentar ouvir para ver se responde. Caso precisar de ajuda, é só nos chamar. Então, o que foi essa Revolução Inglesa, pessoal? Então, vamos lá. O que estava acontecendo na Europa de forma geral? Nós passamos pelo fim, a decadência do sistema feudal. O sistema feudal estava dando lugar às burguesias que estavam surgindo, às burguesias comerciais. E na Inglaterra, por sua vez, nós tivemos o processo ali. A Inglaterra ela foi sempre governada por reinos absolutistas, por duas dinastias principais, que era a dinastia Tudor, com o rei Henrique VIII, é aquele rei que vai romper com a Igreja Católica, porque ele queria separar da sua esposa Catarina de Aragão, o Papa não aceitava, e aí já estava acontecendo dentro daquele contexto, aulas anteriores que nós discutimos, a Revolução, a Reforma Protestante. Ele aproveita dessa situação e dessa fragilidade da Igreja e rompe com a Igreja Católica, criando aí a Igreja Anglicana. Então, na monarquia inglesa, o rei, além de ser um chefe de Estado, ele era o chefe religioso. O rei da Inglaterra, além de chefe político, era chefe religioso da Igreja Anglicana. Dentro desse processo de revolução, tem da reforma, vai surgir dentro da Inglaterra os católicos que já existiam, então, mesmo o rei rompendo, continua algumas pessoas crendo na fé católica, os anglicanos, aqueles que vão seguir a religião oficial da Inglaterra, e os puritanos, que os puritanos eram protestantes, que eles seguiam o viés de Calvino, com a ideia da riqueza como bênção divina. Então, a Igreja Católica ela proibia o lucro, a Igreja Anglicana ela mantém-se quase o mesmo sistema da Igreja Católica, foi mais uma ruptura política do que religiosa. O rei não tinha uma questão política, uma questão religiosa para romper com a Igreja, era uma questão de que eu quero casar de novo, a Igreja não me permite. Se eu sou o rei, eu tenho poder absoluto, eu rompo com a Igreja e assim eu vou poder casar novamente. Assim o rei fez. Quando ele rompe com a Igreja, ele tira as terras da Igreja. Quando ele tira essas terras da Igreja, começa aí um processo que na época do feudalismo não existia, que era a venda de terra para pessoas não nobres. Então, dentro do feudalismo, só quem tinha propriedade era a nobreza. Com esse processo, agora começa a se vender terra para os burgueses que vão surgindo. E esses burgueses, por sua vez, não tinham interesse de manter a estrutura feudal. E eles começam um processo que vai se dar o nome de cercamento. Nesse processo de cercamento, eles vão... Vocês lembram que no feudo, eles tinham três... O feudo era dividido em três. Manso senhorio, manso servil e o manso comum. No manso senhorio, eram as terras destinadas ao senhor feudal. O manso servil eram as terras que esses servos produziam, que plantavam, que uma parte era dele e uma parte do senhor. E o manso comum eram as terras, os bosques, as áreas alagadas, que era comum tanto para o senhor como para os servos, ali onde eles criavam as suas criações. Os servos, apesar de viver ali da agricultura, eles plantavam pé de bode. Eles criavam alguns animais no manso comum. Com esse processo de cercamento na Inglaterra, essas terras que eram o manso comum
começam a ser cercadas. As terras que eram da igreja começam a ser cercadas e começa a criação de ovelha. Porque nós estávamos surgindo ali a manufatura têxtil. Professor, Oi. o processo de cercamento foi para dividir o reino do, sabe? Dividir a igreja com o reino? Não, não. Ó, a igreja já tinha, o rei já tinha rompido com a igreja católica. Como a igreja católica era proprietária de muita terra ali na Inglaterra, essas terras da igreja o rei toma e vende para os nobres. Os nobres que eles queriam, eles precisavam da lã de ovelha para fazer roupa. Nós estamos falando da manufatura têxtil, a produção de roupa se dava por a lã. Então, o que é que esses nobres fazem? Começam a cercar as terras e criar a ovelha. Na criação de ovelha, eu não preciso de tanto mão de obra. Na plantação, eu preciso de um grupo grande de pessoas para carpir, limpar. Vocês viram lá na nossa hortinha o trabalho que dá. Então, você imagina um grande território. Então, você empregava muita gente. Com os cercamentos de terra para a criação de ovelha, minha terra é cercada. Minhas ovelhas criadas ali dentro têm pasto à vontade para ela. Eu preciso de algumas pessoas para cuidar dessas ovelhas, mas são poucas. O excedente de pessoas que ficaram desempregadas, esse excedente de pessoas, elas são destinadas à cidade, o êxodo urbano. Então, na época, quando teve a perseguição de Roma lá, houve um êxodo da cidade para o campo, as pessoas foram para o campo em busca de emprego. Agora, as pessoas saem do campo porque não tinham o que fazer, foram expulsos das terras que trabalhavam, que eram os servos. O servo não era proprietário. Agora, esse senhor cerca a terra, começa a criar ovelha porque é mais lucrativo para a indústria têxtil. Eu vou para a cidade. Só que chega na cidade, não tem mão de obra para todo mundo. E aí que vai dar a origem às colônias de povoamento. Aquele povo que estava sem terra, aquele povo que era de uma religião diferente da coroa, que era perseguido pela igreja, pela igreja dominante naquele momento, no caso os anglicanos, os puritanos vão fugir para... fugir não, né? Eles vão buscar uma nova vida, fugindo da perseguição, em busca do novo território, que ali é a América, o novo mundo. Então, Entendi. A Revolução é um movimento político, militar e religioso, que levou ao fim as pretensões do absolutista na Inglaterra e representou a luta entre os desejos absolutistas dos monarcas anglicanos versus as pretensões por maior liberdade por parte do parlamento, que contava, em sua maioria, com pessoas pertencentes à burguesia puritana. Apesar de contar com apoio de pessoas das classes mais simples, não foi um movimento de caráter popular. É um movimento entre duas elites, que eram os nobres e os burgueses. A população pobre tem uma certa pressão, porque eles estavam querendo trabalho, estavam querendo meio de subsistir, mas a disputa mesmo estava entre a burguesia e a nobreza anglicana. Aí começa essa disputa. Ari, Oi. mas tipo, tem muita diferença da Revolução Francesa para a Revolução Inglesa ou é praticamente a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Ou não? Não chega a ser a mesma coisa, porque a Revolução Francesa ela tem uma participação popular bem maior. A Revolução Francesa, a burguesia... Estou falando do princípio da Revolução, né? Depois a burguesia consegue, com Napoleão, dar um jeito e segurar, frear a população. Mas na Revolução Francesa tem uma participação popular muito grande. E na Revolução Francesa, ela foi literalmente a questão
de acabar com a monarquia. Então, apesar de ter um rei agora na Inglaterra, se não me falha a memória, o rei Carlos I, que vai ser decapitado, mas isso não aconteceu com o mesmo peso que aconteceu na França. Na França, os nobres, de forma geral, foi decapitado muita gente. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, eles tiveram, quando eles viram que o negócio ia pegar, eles conseguem dar um jeito de manter-se a monarquia no poder. Então, na francesa, era acabar com toda a monarquia, e ali surgiu a República. Na Revolução Inglesa, vai ter um processo que nós vamos ver republicano, mas depois ela retorna para uma monarquia, só que ao invés de ser uma monarquia absolutista, passa a ser uma monarquia parlamentarista, que tem na Inglaterra até o dia de hoje. Ou seja, a Inglaterra ainda é uma monarquia, mas a rainha não tem o poder absoluto. Quem toma as decisões políticas é o parlamento, na figura do primeiro-ministro. Então, a lei, no caso da Inglaterra, existe uma constituição que é maior do que o rei. Lembrando que no poder absolutista, a lei era o rei. O que o rei falava era a lei. Então, basicamente é essa a diferença. Os ingleses conseguiram fazer uma manobra, o rei se sujeita à Constituição e segue a monarquia até os dias de hoje. Ok? Então, na Inglaterra, na França, não. Na França, o objetivo era acabar com a monarquia. Então, decapitaram com todos aqueles que que eram nobres com alto cargos, que tinham chance de chegar ao poder, foram decapitados praticamente todos. Professor, Oi. foi uma série de fatores, né, que ajudou a acontecer isso, né? Tipo o ato da navegação, né, que a Inglaterra teve diante de outros países da Europa, que foi mais forte, né? Sim, a Inglaterra, a dinastia Tudor, ela vai do rei, o rei Henrique VIII e da Elizabeth I, a chamada Rainha Virgem. Essa rainha não casou, não teve filho, ela não deixa herdeiro com a sua morte, aí dá lugar ao seu primo, que vai dar início à dinastia Stuart, com o rei Jaime I. Então, quando a rainha Elizabeth I vai morrer, ela não deixa herdeiro ao trono, acaba ali a dinastia dela, estamos falando da monarquia, o poder é absoluto e hereditário. Como ela não tinha filho nem irmão, ela deixa o trono para o seu primo, que dá início ali à dinastia Stuart. E uma das coisas que a Elizabeth vai fazer é fortificar a marinha inglesa. Ela vai criar, nós vamos passar por aqui as leis de navegação, e ali ela vai fortificar, vai incentivar a pirataria para conseguir ouro para a Inglaterra, e ali fortificando cada vez mais, mas, por outro lado, a burguesia que surge no período ali, já na dinastia Stuart, essa burguesia também forte, vai começar a ter participações políticas cada vez mais fortes. Olha, influenciar e interferir na política inglesa, que tinha como objetivo fortificar as manufaturas, que era o poder onde estava o dinheiro dos burgueses. Os antecedentes à Revolução Francesa: plano econômico social, o absolutismo com apoio da burguesia no primeiro momento, ele começa a fortificar ali a indústria têxtil inglês, falando de têxtil, roupa, estamos falando voltado para
a manufatura voltada para a roupa, o cercamento e a miséria da população em geral. Então, o cercamento traz fome e miséria para a grande população, porque uma das ideias do capital é o capital protege o capital. A ideia do capitalismo é que se eu tenho que demitir, fazer o quê? Mas vai ficar muita gente desempregada. Mas o que eu posso fazer? Se eu não demitir, eu vou à falência. Ou senão, vou diminuir o meu lucro. Meu objetivo é lucrar. Se existe uma máquina que substitui 100 empregados, eu compro essa máquina e os 100 empregados são demitidos. E o que vai acontecer com esses 100 empregados? O que vai acontecer com essa população? Quando outras áreas absorvem essa mão de obra, ok. Quando não existe um mercado para isso, nós criamos uma geração de miserável, que é o caso que nós vivemos hoje no Brasil, onde existe uma grande quantidade de pessoas dependentes das Bolsas Famílias da vida. E entra governo, e eu não estou criticando nem elogiando governo nenhum, mas entra governo e sai governo, e você vê que existe uma grande parte da população que não está no mercado de trabalho, não no formal. Vive aí de bico, de ajuda. Então, nesse momento aqui, olha, a burguesia quer o quê? O lucro. Para que eu tenha lucro, eu preciso cercar as terras? Ok. Para cercar a terra, eu tenho que expulsar os camponeses? Fazer o quê? Faz parte. Expulsa os camponeses. Não é um mal necessário. Aristocracia fundiária, que dava sustentação ao absolutismo, eles vão fracassar. O surgimento dos gentry, nobreza em inglês, a nobreza e os fazendeiros ali, a mentalidade burguesa, os nobres ali que se vão fundir aos burgueses, e o surgimento dos homens, acho que é isso que pronuncia, pequenos e médios proprietários de terra, pequenos e médios proprietários de fazenda. Os grandes vão engolindo os pequenos. É isso que acontece no capital. Eu tenho uma pequena fazendinha lá e eu começo um grande fazendeiro, ele vai pressionando até que eu venda essas terras e ali vai dando cada vez mais as fazendas, as grandes fazendas, elas vão tomando conta ali na questão da criação de ovelha na Inglaterra. Eles vão virando grandes monopólios? Sim, porque a ideia da burguesia é o quê? Eu tenho que controlar. Desde a mão de obra, desde da lã que surge, até a indústria, a manufatura em si. Quando não, mesmo quando não era o monopólio propriamente dito, mas o que acontece? Os grandes fazendeiros estão vendo que a lã está dando mais lucro, eu aumento a minha criação de ovelha. Se para aumentar a minha criação de ovelha, eu tenho que comprar as propriedades pequenas próximas da minha, eu vou forçando, e nós sabemos que o poder do capital, muitas vezes as pessoas não querem, mas tem que ceder, porque eu, pequenininho ali, não sobrevivo. E acaba dando lugar às grandes propriedades para a criação de ovelha. A morte de Elizabeth, a rainha virgem, fim da dinastia toda. Já falei sobre isso. Assume seu primo, Jaime Stuart. Dá início à dinastia Stuart na Inglaterra. Lembrando que o Henrique VIII, através do ato de supremacia do rei, a autoridade maior religiosa da Inglaterra, concentrando assim o poder político e religioso na mão do rei. Então, Maria, filha de Henrique VIII, e Catarina de Aragão, sua mãe, eram católicas e começam a promover uma perseguição aos anglicanos. Então, vocês vejam que a disputa política ou religiosa dentro da Inglaterra era muito complexa. Os católicos, quando estavam no poder, perseguiam os anglicanos, que quando chegaram ao poder, começaram a perseguir os católicos e, por sua vez, os puritanos. Olha, anglicano e puritano, ambos são protestantes. Vamos imaginar aí, pensando aqui a grosso modo, pelo amor de Deus,
vamos lá, Assembleia de Deus e Batista, mas não se batia as ideias. Assembleia de Deus lá, pentecostal, Batista tradicional, olha, quando estavam no poder, não se entendiam. Não se viam como irmão, como nós pensamos hoje, a cristandade lá. É evangélico, amém, Pai do Senhor. Não era o que acontecia naquele período. Então, havia uma disputa, porque a igreja e a política estavam muito envolvidas dentro desse período. Havia ali, o que nós podemos chamar, eu costumo chamar, de uma prostituição do ponto de vista político e religioso. Você não sabia direito o que era decisão política ou religiosa. Estava muito envolvido. Apesar de nós sabermos que, hoje em dia, há interesses políticos, religiosos envolvidos, mas o Estado é laico. A obrigação do Estado é proteger a todos. Naquele período, não. Eu vou proteger aqueles que me convêm. Elizabeth I, filha de Henrique VIII, e Ana de Bolena eram anglicanas. Governou de forma conciliadora com o parlamento e concedeu liberdade religiosa. No governo de Elizabeth, ela foi conciliadora. Então, nesse período, houve ali uma certa paz ali, religiosa. Ela concede ali uma certa liberdade religiosa. O rei Jaime I, que vai de 1603 a 1625, com tendência absolutista, era um rei absolutista, o poder está na minha mão, ele persegue a Igreja Católica e os puritanos. Ele era anglicano, o poder era o chefe maior da Igreja Anglicana, e ele começa ali perseguir tanto os católicos como os puritanos. A dissolução do parlamento em 614, com a sua morte, assume ali o seu filho, o rei Carlos I. Então, nesse período da dinastia da dinastia Stuart, que vai começar a perseguição mais forte, mais ferrenha, tanto a católicos quanto a puritanos. E aí só me resta uma coisa: foge para a América e vou tentar uma nova vida lá. Disputa com o parlamento, acirrado, a tentativa de impor o anglicanismo na Escócia, que lembrando que a Inglaterra, ali, o chamado Reino Unido, dominava ali o reino da Escócia, assim como hoje, não é só a Inglaterra. Quando nós falamos da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela tem outros países ali que são submetidos está dentro do Reino Unido, né? Então, ele tenta impor o anglicanismo na Escócia, que ali causa várias revoltas, o aumento de imposto, o fechamento do parlamento, e, como estopim, em 1642, nós vamos ter a Guerra Civil Inglesa. Começa a surgir ali uma guerra dentro da Inglaterra, que dura quase 10 anos, de 1642, se não me falha a memória, até 1649. Então, quase uma década de disputa dentro da Inglaterra. As fases da Revolução Inglesa. Ela passa por algumas fases. A Guerra Civil de 642 a 1649. Nessa Guerra Civil, envolveu as tropas reais contra as tropas do parlamento inglês. Com a vitória do parlamento, o rei Carlos é condenado à morte por decapitação em 1649. Esse conflito evidenciou um clima de tensão que havia entre os calvinistas e os anglicanos. Calvinista, que eu estou falando, é os puritanos. Então, essa disputa deixa mais encerrado a disputa entre os puritanos e os anglicanos. A tropa do rei, os cavaleiros partidários, o absolutismo e a nobreza feudal. Então, de um lado estava a tropa real, do outro lado, os cabeças redondas. Se alguém rir, vai ter pau. Então, tinha lá os cabeças redondas, não eram baianos, não. Você estava lá, Ari? Você estava lá? Não estava não era eu, não. Era outros cabeças redondas.
Chamavam de cabeça redonda porque eles se recusavam a usar uma peruca, que era típico da nobreza. Então, aqueles que não usavam esse adereço ficaram conhecidos como cabeças redondas. A nobreza rural, o progressista, o gentes, os camponeses e os artesãos, e com o líder de Oliver Cromwell. Esse nome, Oliver, não sei se pronuncia desse jeito, Oliver Cromwell, acho que é isso. Oliver Cromwell, ele é o principal líder. Preste atenção nesse nome, porque nas provas acaba caindo sempre quando falar da Revolução Inglesa, ele é um dos principais líderes que vão contra a nobreza, e ele assume o poder. E ali dá origem a uma pequena república, um pequeno parlamentarismo. Só que é assim, eu costumo brincar que existe um mosquitinho chamado poder. E quando eu estou fora, eu defendo vários ideais. Mas quando eu chego ao poder, que ali, teoricamente, eu vou colocar em xeque as minhas convicções, aí, às vezes, aquilo que eu prego não é o que eu pratico. Então, vocês vão ver que quando chega ao poder, ele vai inverter a situação. Os puritanos vencem, o rei Carlos é decapitado, com a morte do rei, representado o rompimento com a ideia de origem divina do rei e de sua incontestável autoridade. Olha, foi morto o rei decapitado. E aí? O rei não representava a vontade de Deus na terra? Não. Se fosse a vontade de Deus na terra, não teria sido morto. Deus não teria permitido. Então, Oi. Tipo assim, com a quando eles derrubaram esse rei, eles depois, mais à frente, eles elaboraram alguma maneira para deixar mais democrático? Tipo, a sua Constituição? Vamos lá, vamos caminhar para isso. O rei morre, é decapitado, e Cromwell vai assumir o poder em 1649 a 1658. Então, ele tem um governo aí de 9 anos, aproximadamente. A Inglaterra se torna uma república, com o líder Oliver Cromwell, e a república tem ares de ditadura. Olha, aquilo que eles pregavam contra, que era o absolutismo, o poder na mão de uma pessoa só, ele some o poder e cria a mesma situação. A burguesia passa a ter representação, as camadas populares ficam insatisfeitas, perseguição aos católicos e aos anglicanos, agora a coisa vira. Agora, os puritanos, o parlamento, que na maioria deles era puritano, começa a perseguir os anglicanos. A perseguição aos opositores, aqueles que não concordavam, eram presos e mortos, muitas vezes. Atos de navegação de 1651, que aí ele vai proibir a navegação, como se fala, o transporte de mercadoria inglesa em outros navios que não fosse de bandeira inglesa ou de países que tinham parceria. Então, você cria ali uma condição para favorecer a burguesia. Por isso que a burguesia inglesa ali vai se fortalecer. Ele cria medidas com leis de navegações que vai fortalecer a Inglaterra em detrimento dos demais. Então, a quebra da hegemonia holandesa e promove o crescimento econômico inglês. Então, o que tem de positivo no governo dele é que ele vai fortalecer o comércio, vai fortalecer a economia inglesa. Aqui o ato de navegação. As mercadorias só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou de países que tinham relações comerciais com a Inglaterra, que tinha boas relações. Caso contrário, não podia. Aí você fortifica a economia local.
Que aí vocês veem muito isso. Hoje em dia, lógico que não é dessa forma, mas a questão do protecionismo, você vê muita questão americana. Os Estados Unidos, quando ele percebe que um produto, vamos pensar aí, o etanol brasileiro, é muito mais barato do que o etanol americano. O Brasil produz o etanol mediante a cana. E os Estados Unidos produzem do milho. Então, a quantidade e a facilidade de produzir brasileira é muito maior. Só que os Estados Unidos limita a quantidade de etanol brasileiro que pode entrar nos Estados Unidos, para fortalecer a indústria dele. Porque senão todo mundo vai correr atrás do mais barato e aí a indústria americana enfraquece. Então, um dos cuidados deles é esse. É sempre proteger a sua economia. Quando é interessante, ok, negócio. Quando não é, fecha o mercado e vamos proteger o nosso. O Oliver Cromwell vai se autodenominar Lorde Protetor da Inglaterra, que nada mais é do que um título monarca. Em 1653, ele se nomeia Lorde Protetor, praticamente um rei absolutista. O cargo passa a ser hereditário. Olha, tudo aquilo que eles lutaram contra. Agora, ele faz o mesmo quando ele chega ao poder. Quando ele estava fora, ele foi contra. Quando ele chega ao poder, ele comete os mesmos erros, as mesmas práticas que era cometido pelo absolutismo. Após a morte de Oliver, em 1658, seu filho Ricardo assume o poder, porém sem as habilidades e o carisma do pai. Enfrenta nova guerra civil no país, que acaba com a sua derrota e recoloca a monarquia no poder. Olha, brigamos para tirar a monarquia, agora nós brigamos para voltar à monarquia. Então, é esse o processo da Revolução Inglesa. A restauração dos Stuart, em 1660 a 1688, aconteceu por medo de um novo governo ditatorial. Então, você pensa que, olha, a monarquia é ruim. Aí, quando chega uma república ditatorial, aí ele, a monarquia não era tão ruim, sim. Vamos retornar à monarquia. Eles estão com medo que a população, os pobres, as pessoas mais pobres que estavam insatisfeitas, continuassem as lutas, tomando aí um viés que poderia acontecer o que aconteceu na França. Se eles não tomam medidas, poderia ter acontecido o mesmo. Que se a população toma gosto e vai para frente, aí você vê que a população tem poder. Basta ver quando nós tivemos aquela disputa ali da passagem de ônibus. Não sei se vocês... Faz pouco tempo, acredito que vocês lembram. Quando a população vai para a rua e começa aquela coisa, o que acontece? Rapidinho eles voltam atrás. Porque, o gigante acordou. Qual foi o medo da elite? É que essa população tomasse gosto pela luta e aí tirasse os privilégios deles. Era o que estava acontecendo na Inglaterra. A população estava insatisfeita, não, vamos voltar à monarquia para ver se apazigua as coisas e aí nós não perdemos o controle. Porque a burguesia, gente, não é besta. A burguesia, ela lutou e luta até os dias de hoje pela liberdade econômica, a igualdade das leis, mas não a igualdade social. Olha, eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ter os privilégios. Agora, o que não dá é ser eu que tenho o dinheiro, eu que tenho o capital, só pagar por isso e não ter retorno. Esse é o grande problema da burguesia vigente ali na Inglaterra e na França. Eles não queriam a igualdade mediante a população, mas sim a igualdade política, ou seja, ter os mesmos privilégios. Eu não quero que todo mundo tenha privilégio, senão eu não terei. Se todo mundo for igual, qual o privilégio que eu tenho? Então,
Carlos II, em 1660 a 1683, 13 anos, anglicano, pró-católico, tem uma aproximação com a França e o parlamento, exclui os católicos dos cargos e cria a lei do teste. Jaime II, também católico, tem como tentativa restabelecer, ele vai de 83 a 88, ele tenta restabelecer o absolutismo, apoiado pelo rei Luís XIV da França. Então, ele tenta restabelecer o absolutismo. Então, a burguesia queria uma monarquia parlamentarista. Esse daqui, quando ele chega ao poder, opa, eu quero ser o poderosão. Que negócio é esse que uma lei vai dizer, eu sou o rei? Se eu sou o rei, eu tomo as decisões. E ali vai tomando gosto, e ele quer restaurar a monarquia absolutista na Inglaterra. O parlamento, temeroso com a restituição do catolicismo, oferece a coroa a Guilherme de Orange, da Holanda, que era casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. Em troca, pedia que o parlamento livre, ele queria um parlamento livre e a manutenção do anglicanismo no poder da Inglaterra. Então, a burguesia ali, o parlamento burguês, ele vê ali uma possível volta da monarquia absolutista, que não era de interesse dele, com a volta da Igreja Católica, que influenciava muito e tinha poder demais naquele momento. Olha, vão para a Holanda, que era um reino amigo, e convence o Guilherme de Orange para que ele, que era casado com a Stuart, ou seja, a dinastia Stuart ainda continuaria no poder, tinha ali a relação familiar ali do reino, então você poderia trazer ele e restaurar ali, ou estabelecer uma monarquia parlamentarista. E ali, em 1688 a 1689, nós vamos ter uma outra revolução, a chamada Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Que, ao contrário das outras, não houve um conflito direto, não houve um conflito sangrento. Ou seja, a Revolução Burguesa, Guilherme de Orange acata a Bill of Declaração de Direito. Eu mal falo português, imagina inglês, mas traduzindo a Declaração dos Direitos, o parlamento decidiria sobre os impostos, garantia de propriedade privada, liberdades individuais e divide o poder. Ou seja, fim ao absolutismo na Inglaterra. Professor, posso fazer uma pergunta? Só um minutinho. Tá bom. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. É uma coisa estranha, né? O rei reina, mas não governa. Quem fez a pergunta? Eu, Vitor. Fala aí, Vitor. Professor, deixa eu perguntar. Essas revoluções, de alguma forma, influenciaram a colonização na América? Ou não? Lógico. À medida que a Inglaterra vai se fortalecendo e vai se fortificando economicamente, e a questão indústria ali, né? A manufatura, depois a indústria em si, olha, eu preciso do quê? Se eu produzo muito, eu preciso do quê, Vitor? Precisa para vender, né? Pessoal, as Ou pessoas seja, mercado consumidor. Mercado consumidor. Outra coisa, se eu estou produzindo em um país livre, onde eu tenho que pagar a mão de obra, não é vantagem que outro país esteja produzindo com escravo. Concorda? Concordo. Ele tem que Porque ter o mesmo a mão de nível obra do escrava mercado, né? é barata. É o que acontece com nós na China. Olha, o empresário brasileiro,
ele tem que pagar leis trabalhistas, pagar férias, 13º, tudo. O cara lá na China, onde tem gente saindo pelo ladrão, produz muito mais barato, é vantagem para nós? Não, total desvantagem. Não, para a indústria não, né? Call me back, tell me to call me rock. She say she not gonna call me that. You say you call me. É isso aqui? É para dançar? Quem é que está soltando o som? Vamos lá. A Inglaterra, que estava vivendo ali nesse processo de fortificação da indústria, da economia, eu preciso de mercado consumidor e eu preciso da livre concorrência. Olha, vende quem tem melhor preço. Então, quando você tem lá as colônias, de certa forma, na mão da metrópole, a Inglaterra começa a apoiar as libertações da colônia. Se você estiver assistindo uma novela das 6, o Novo Mundo. Novo Mundo, é isso? Alguma coisa assim. Tem uma novela que está falando de Dom Pedro, não me recordo o nome agora, me deu branco. Mas você vê, ao tempo inteiro, enquanto o Brasil está querendo se tornar independente de Portugal, a Inglaterra está apoiando o príncipe. Se torna independente. Não, o Brasil tem que se tornar um reino. Por quê? O Brasil independente, eu tenho relações comerciais. A Inglaterra não só influenciou, mas ela patrocinou muitas das independências. No caso do Brasil, nós falamos do grito de Ipiranga, independência ou morte, mas na realidade, nós compramos a nossa independência e pagamos muito cara e pegamos dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar para Portugal. Então, essa nossa independência custou caro. Nós saímos da dependência de Portugal e, de certa forma, caímos da mão da Inglaterra. Então, houve uma influência muito grande nessa questão, depois da Revolução, depois desse processo de industrialização inglês, nós vamos sofrer influência em todo o mundo, porque a Inglaterra era para o mundo o que os Estados Unidos é para o mundo hoje. Os Estados Unidos não é o poderoso, aquele que empresta dinheiro, aquele que dita as regras do capital. Naquela época, quem era o poderoso era a Inglaterra. Então, a Inglaterra era quem influenciava, ela quem cobrava, era ela que pressionava a libertação dos escravos para o mundo. Por quê? Porque era boazinha, assim como os Estados Unidos luta pela paz. A Inglaterra era tão boa quanto os Estados Unidos é a favor da paz. Ou seja, Professor, mas à frente a potência foi a França, né? Oi? Mas à frente a potência foi a França, né? Quando Napoleão chega ao poder, aí Napoleão vai impor, mas mesmo assim há uma disputa estreita entre Inglaterra e França. Napoleão vai tentar, tanto que o que vai fazer com que o rei Dom João fuja para o Brasil é porque Dom João continuou negociando com a Inglaterra quando Napoleão disse não. Entendeu? Então, a França também vai ter, porque na Revolução Francesa, a França aí também vai dar um up na questão da burguesia que chega ao poder e vai querer disputar. E Napoleão era o representante da burguesia francesa. Então, vai ter uma disputa muito acirrada entre França e Inglaterra nesse período. Então, vocês entenderam a ideia de monarquia parlamentarista, né? Ou seja, a Rainha Elizabeth está lá, ela tem influência política, ela tem lá todo um protocolo, mas quem toma as decisões, quem governa de verdade, não é a Elizabeth. Elizabeth tem a participação dela, mas, de fato, quem governa é o parlamento na pessoa do primeiro-ministro. Então, aquele Boris Johnson, né, se não me falha a memória, ele é o primeiro-ministro inglês, o poder está na mão dele, a decisão política é dele. A Revolução Gloriosa recebeu esse nome porque não envolveu derramamento de sangue,
Guilherme III assume o poder, Jaime II foge para a França, o rei submete ao parlamento e a monarquia limitada. O povo afastado das decisões e a radicalização é invertida. Então, em vez de uma radicalização do povo tomando o poder, não, agora você tem um controle. Você conseguiram, de certa forma, controlar o poder ali, ou controlar a situação para não surgir aí uma grande revolução. Para que não viesse perder o controle como a França perdeu. Tinha várias influências, né, professor? De outros países europeus, né? Vários países estavam acontecendo revolução, aí estava influenciando outros a acontecer também, né? Sim, que aí daqui a pouquinho, acho que nosso próximo tema, se não me falha a memória, vai ser o iluminismo. Que aí essas ideias, elas vão florescendo, a ideia de liberdade, a ideia... essas ideias vão surgindo pela América, por outros países da Europa, e ali vai surgindo novas revoluções, independência e assim sucessivamente. Porque vai inspirando, né? Olha, deu certo lá, olha o que está acontecendo lá fora. Então você tem exemplo, você já não tem mais a ideia de um rei, porque o que acontece na Inglaterra? Perde a ideia de um rei que é a presença de Deus na Terra. Então a população não vê mais o rei, porque qual era a forma de controle? Olha, se o rei é representante de Deus na Terra, a revolta contra o rei é uma revolta contra o próprio Deus. Era assim que se defendia a monarquia. Então você controla o povo. Como é que eu vou controlar o povo? Opa! Calma aí, Vitão. Tenha paciência e a vontade de Deus. O que é que nós temos o que fazer? Se Deus quis que eu nascesse nobre e você um camponês, é a vontade de Deus. Olha as três ordens de Deus: Pai, Filho, Espírito Santo. Alguém está me ligando aqui. Política religiosa, né? Oi? Seria uma influência da política e da religião, né? Aí, se existe a força da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a estrutura da Europa feudal era os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. 3 também. Os que oram, o clero, os que guerreiam, a nobreza, aqueles que tinham por responsabilidade proteger, e os que trabalham. Então, cada um faça a sua função. Assim como no céu tem 3, a ordem na terra também é 3. Então, os que rezam, que é o clero, cuide das coisas de Deus. Os que guerreiam, que são os cavaleiros, nobres, que vão defender a nós, a nação. E vocês que têm que trabalhar, trabalhem. Conforme-se com a vontade de Deus. Quando na Inglaterra vão lá e cortam a cabeça do rei, opa, não aconteceu nada. Não abriu a terra, a terra não engoliu quem fez isso, não caiu raio do céu e não exterminou? Epa! Então que história é essa que o rei é representante de Deus na terra? O rei é só um rei. E aí vem essa ideia da monarquia parlamentarista. Continua, é uma forma de governo, mas o Daniel fez uma pergunta aqui no chat. Governo de acordo com a lei. Pode falar, Daniel. Ele falou no chat aqui, ó, o modo como as cidades eram organizadas também foi por influência da Inglaterra sobre o Brasil? Reformula a pergunta, Daniel, não entendi. De que tipo de cidade você está falando? Pode usar o áudio, Daniel. Ele quis dizer que a influência da Inglaterra sobre as cidades que foram colonizadas, né? O modo que foi organizado a Inglaterra se passou para as colônias. Acho que é isso que ele está perguntando. Se teve influência. A Inglaterra também era uma metrópole. A Inglaterra tinha colônia. Então, a influência, o que vai acontecer? A Inglaterra vai influenciar a partir do momento dessas revoluções, onde a Inglaterra perde também as suas colônias, que aí vem a independência dos Estados Unidos, e aí eu começo a querer interferir. Agora, na formação da cidade,
eu não vejo essa questão, não consigo fazer essa relação. Pode ser que eu não tenha entendido a pergunta. Mas eu sei que a Inglaterra, depois da Revolução Inglesa, depois da Revolução Francesa, ela vai influenciar outras revoluções, outras independências. Mas, assim, em modelo de cidade, eu não sei. Eu sei que nós, aqui no Brasil, nós vamos sofrer influência holandesa, que é no caso de Olinda e Recife, e influência francesa, mas em menor grau. Mas a holandesa, eu sei que nós sofremos uma influência muito grande, principalmente em Recife e em Olinda, na questão desculpa. Daniel, agora eu entendi. Eu acredito que eu tenha entendido a sua pergunta, que ali, se nós pensarmos nisso, se você pegar aqui a vila de Paranapiacaba, nós temos aqui a cidadezinha de Paranapiacaba, quando surge ali a indústria férrea e tal, que aí surge ali uma vila no modelo inglês, porque como a industrialização, os modelos das locomotivas surgem ali, então nós vamos ter, no caso aqui, perto de nós, Paranapiacaba, que nós vamos ter uma vila nos modelos inglês. Então, pode ser que seja essa a sua pergunta. Então, em alguns casos, tem influência, sim. Na vila de Paranapiacaba, um dia, eu quero, quem sabe o ano que vem, resolvendo tudo isso, eu vou levar vocês, eu vou pedir para a Alessandra, quando vocês estiverem no terceiro, para levar vocês para a gente fazer uma visita na vila de Paranapiacaba. É um museu a céu aberto, e ali vocês vão ver uma vila inglesa dentro aqui, bem pertinho de nós. Pode ser que seja isso a sua pergunta, não sei se respondi. Então, vamos caminhar aqui para os finalmente, porque nós já estamos, nossa aula já está indo para 1 hora e lá vai fumaça. A Revolução Inglesa, ou revoluções, criou condições indispensáveis para a Revolução Industrial do século XVIII, limpando o terreno para o avanço do capitalismo. É considerada a primeira revolução burguesa da história na Europa, antecipando em 150 anos a Revolução Francesa. Então, assim, foi bem antes da Revolução Francesa, que está lá no século XVIII. Ela vai anteceder ou vai abrir o caminho para o capitalismo, porque ela vai ser a primeira revolução burguesa. Lembrando que naquele período as monarquias, as nobrezas, o sangue azul, o sangue real era que prevalecia. Quando a Inglaterra passa por essa revolução, aí começa a mudar a questão da estrutura política. Aí começa a mudar a ideia de um poder ou de um privilégio vindo de Deus, vindo como se fala, vindo da igreja em si, da influência da igreja. Então, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, que ela vai anteceder a cerca de 150 anos da Revolução Francesa, só que assim, a Revolução Francesa ela vai ser bem mais radical. Mas ali não houve o radicalismo por causa de uma habilidade política da burguesia e do parlamento. Quando eles perceberam que estavam perdendo a mão, eles recorrem à monarquia novamente. Traz a monarquia de volta, só que não mais uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia parlamentarista. Dúvidas, gente? Me ajude aí. Alguma dúvida? Daniel, cadê Danielzinho? Daniel. Acho que ele não está podendo ligar o microfone. Ah, entendi. Beleza. Alô? Opa, Daniel. Respondi a sua pergunta na questão da vila inglesa? Sim, professor. É que era isso mesmo que eu queria perguntar, porque uma vez eu tinha visto em algum lugar que a Inglaterra influenciou no modo que eram as cidades no Brasil. Aí eu queria entender como é que foi essa influência. Isso. Uma das principais influências que aí você vai ver quando nós fomos visitar lá a vila de Paranapiacaba,
você vai ver que o formato das construções daquela vila é um formato inglês, traz para cá, e na questão da industrialização em si, quando nós trouxemos para cá as ferrovias, e ali, se não me falha a memória, Barão de Mauá, se eu não estiver enganado, a cabeça já não é mais é grande, mas não cabe tudo. Se eu não me engano, foi o Barão de Mauá, que foi um dos expoentes para a questão das indústrias, da ferrovia aqui no Brasil, e ele vai trazer essa questão dos engenheiros ingleses e ali o chefe das ferrovias, e ali influenciou as vilas que depois viraram cidade. Alguma pergunta, galera? Professor, Pode falar, Lohane. com os estados foi a mesma coisa? Com? Os estados? Não, os estados não. Os estados, eu acredito que na questão dos estados, elas vão levar uma certa influência à questão das capitanias, lá da forma da divisão dos territórios aqui no Brasil, na época da colonização. Ali já foi dividido mais ou menos dessa forma. E depois para uma melhor administração. Então, assim, não vejo influência inglesa nessa questão, não. Mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Pode ir, Daniel. Vai lá. Oxi. Para o ímpar. Opa. Vá, ganhou, Vitor. Vai, Vitor. Vai. Professor, da Revolução Gloriosa, ela teve influência deixa eu ver se estou certo. Teve influência no parlamento, certo? Da Inglaterra. Que era Sim. o monarca submisso ao monarca submisso ao parlamento, né? Mas Isso. assim, além da Inglaterra, essa revolução assim influenciou os outros países, tipo os países perto, assim, que tinha relações com a Inglaterra, ou só foi na Inglaterra mesmo? Naquele primeiro momento, não vai ter novas revoluções ali. Basta você entender que a Revolução Francesa só vai surgir no século XVIII, só 150 anos depois. Então, assim, essa mudança, principalmente no regime da monarquia, no primeiro momento foi ali na Inglaterra. Aí depois, com o passar do tempo, com o advento do... Oh, meu Deus do céu. Opa! Peraí, deixa o Ari voltar aqui. Deixa eu pegar aqui. Iluminismo. Surgiu. Com o advento do iluminismo, aí vai influenciar a derrubada de outras monarquias, principalmente depois da Revolução Francesa. Aí vai ter várias mudanças, porque aí vem o medo. Quando na Inglaterra, vamos dar spoiler já de outra aula, mas quando a França começa a decapitar os monarcas, aí há um rebuliço geral em todas as outras monarquias absolutistas para não deixar que isso saísse da França e tomasse conta de outros poderes, de outras monarquias. Então, nesse primeiro momento, a monarquia, ou melhor, a burguesia inglesa, ela consegue controlar ali dentro mesmo a revolta em si, ou uma possível revolta das classes mais pobres. Então, a burguesia vai continuar influenciando outras monarquias, mas era uma parceria. No caso da Inglaterra, ela foi antecipada essa questão por causa das questões religiosas, por causa das disputas religiosas. A Revolução Inglesa, ela se dá, lógico, pela questão da burguesia, mas basicamente por causa de uma questão religiosa entre puritanos, anglicanos e católicos. Nos outros reinos, nas outras monarquias, em alguns casos, nas monarquias alemã,
que algumas se tornam protestantes, e no caso de outras que continuam como católica, influência católica, não havia essa disputa religiosa que foi o que causou essa Revolução Inglesa, uma disputa da classe burguesa, mas essa burguesia ela representava os anseios dos puritanos, que seguiam a política, os ideais de Calvino, que era a ideia de que o lucro é as bênçãos de Deus sobre nós. Então, para Calvino, se você trabalha, se você é um cara que se dedica ao trabalho, nada mais justo do que você enriqueça pelo fruto do seu trabalho. Não é pecado nenhum. Não há nada de errado em enriquecer. Muito pelo contrário. Isso são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se você trabalha, se você luta, se você se dedica, a recompensa é o lucro, que naquele momento a Igreja Católica proibia. Só que assim, a Igreja Católica proibiu o lucro, mas eles viviam em extrema riqueza. Proibiam que você não podia enriquecer, mas viviam em palacetes cheios de ouro. Então, havia essa contradição. Mais alguma pergunta? Ô, professor, Pois não, Lorraine? o parlamento é mais ou menos o que Calvino falava? Desculpa, repete a pergunta. Tipo, o parlamento, o Calvino, não é o nome dele? Lorraine, eu não consegui entender a pergunta. Por favor, alguém me ajuda? O áudio dela não está bom. Eu só quero entender o que é parlamento. Parlamento, a Câmara dos Deputados nossos, por exemplo, sabe? A Câmara dos Deputados do Brasil, ali é o parlamento. Parlamentar, que seria ali os deputados, os senadores. Então, assim, há alguns anos atrás teve um plebiscito para discutir se o Brasil seria o regime presidencialista ou parlamentarista. Se fosse votado pelo parlamentarismo, as decisões não estariam só na mão do presidente, a questão administrativa. Quem ia cuidar da parte administrativa era o parlamento. Nomeava-se um primeiro-ministro e as decisões quem tomava eram os parlamentares, ou os deputados, se você preferir. Mas o parlamento seria a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores. Ali é o parlamento. Então, nessa questão, não entra naquela ideia de o povo tem poder. A ideia de que o poder não está na mão de uma pessoa só. Então, você tem... nós vivemos num sistema presidencialista parlamentarista. Ou seja, o presidente ele não tem todos os poderes. O presidente tem o poder administrativo e o parlamento o poder de fiscalizar o presidente e de criar lei. Então, nós não temos, digamos assim, o presidente ele não toma uma decisão sozinho. Ou se ele tomar uma decisão sozinha, ele pode ser barrado pelo parlamento. Então, essa é a questão. Quando você tem o controle, quando as coisas não ficam na mão de uma única pessoa. Porque qual é a questão do absolutismo? Se o rei dissesse mata, matava. Se o rei dissesse vive, vivia. O poder estava todo na mão do rei. O rei decidia como gastar, como queria. O rei queria comprar uma coroa nova com mais pedras de brilhante. Aumenta o imposto. O rei queria gastar mais com seus privilégios. Aumenta o imposto. A decisão era dele, único. Quando nós falamos do parlamentarismo, é um grupo de pessoas que representam o povo. Então, teoricamente, a decisão é do povo. Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Gente, eu vou encerrar a gravação para não ficar muito longa. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre outro assunto, eu fico mais alguns minutos com vocês. Agradeço a todos pela participação e espero que todos tenham colocado o nome no chat para que eu possa registrar a presença e até a nossa próxima aula. Semana que vem eu farei as questões. Vocês precisam assistir para responder? Só se for necessário, tá? Se vocês conseguirem responder,
sem precisar recorrer a um vídeo, tranquilo. Mas esse vídeo vai estar dentro do formulário de vocês. Um forte abraço e um bom final de semana para todos. Valeu, Ari, pra você também. Valeu. Beijos, Parabéns aí gatão. pela aula. Valeu.